Pessoal, em primeiro lugar, quando a gente está falando de gestão, é importante a gente ter um pensamento inovador. Não adianta você querer gerenciar um escritório de advocacia nos tempos atuais da forma como isso era feito há 100 anos. Note, é a mesma coisa que você querer dirigir um carro atual, um avião, pilotar um avião, como se fazia há 50 ou há 100 anos. Mudou tudo. Então, eu proponho que nesse P do método PRV, você tenha um pensamento inovador, um pensamento como as startups pensam. Como assim, Tina? As startups? Veja, startups são empresas que começam com uma incerteza muito grande. Elas têm desafios enormes, inclusive de regulamentação. Então, nós, advogados, somos absolutamente fundamentais para o sucesso delas ou para o fracasso. Eu não quero ser responsável pelo fracasso dos meus clientes. Então eu tenho que entender como é o pensamento das startups, como é a atuação delas, de forma a sobreviverem no mercado e eventualmente até se tornarem grandes unicórnios, que são aquelas empresas que chegam a valer US$ 1 bilhão, tá? Pessoal, vamos lá. Startup, antes de mais nada, é uma empresa que lida com algo muito incerto e com o uso de tecnologia. O que a gente, advogado, faz no nosso dia a dia? Veja, lidar com direitos não é algo matemático, não é algo objetivo. Você tem uma subjetividade aí muito expressiva. Não é a nossa opinião, é a doutrina dominante ou o questionamento da doutrina dominante. Mas veja, a doutrina só, ela não resolve. A gente, em diversas vezes, precisa levar aos tribunais algumas questões. E quando a gente leva aos tribunais, nós temos a variável das decisões judiciais. Se temos isso, nós precisamos compreender que essa subjetividade ela precisa ser organizada, de modo que consigamos entregar para o nosso cliente uma maior segurança jurídica. Veja, como é que uma startup pensa? Eu preciso ter decisões ágeis, embora muito bem fundamentadas. Jeff Bezos, o fundador da Amazon, ele tem uma frase, não vou lembrar o certo, a frase exata, mas o conteúdo é o seguinte: eu gasto 30% do tempo me preparando sobre o conteúdo e 70% em sendo ágil para tomar uma decisão. Como assim, Tiziano? Pois é, Jeff Bezos, dono da Amazon, um empreendedor, enfim, historicamente bem-sucedido, ele privilegia o teste. Algumas pessoas que estão mais ligadas à área da administração podem falar, Tiziano, mas tem metodologia Agile, Scrum, PDCA, etc. Veja, juntando todas essas metodologias, você tem a grande compreensão de que o tempo ele é fundamental. Então, ao invés de encher o teu cliente com juridiquês, ao invés de encher o teu cliente com, olhe, mas tem a variável e não sei o quê, e pode ser, porque veja, não posso te garantir, porque, na verdade, a advocacia é uma profissão que é uma atividade de meio e não de resultado. Veja, acabou isso. Não tem mais tempo para a gente querer convencer o cliente sobre a nossa eventual ineficácia. O que a gente precisa fazer é atender o nosso cliente como as startups sobrevivem. Como assim, Tiziano? Bom, startup sobrevive enfrentando esse desconhecido, mas mitigando os riscos. Eu não acabei de falar de Jeff Bezos e a gestão do tempo para a tomada de decisões, é isso que a gente tem que fazer na advocacia. Primeiro, monte um produto jurídico. Montar um produto jurídico. Sim, empacote seus serviços de modo a ser fácil de explicar. No meu caso, que trabalho com propriedade intelectual, eu empacotei alguns serviços jurídicos, coloquei um preço médio e, obviamente, tem algumas variáveis, mas essas variáveis, elas só são a exceção e eu apresento para os meus clientes aquele produto. É muito mais fácil eu entregar para eles a compreensão do que eu vou fazer do que se eu falar em consultoria e tantas horas e variável e etc e tal. Se você fizer isso, você vai estar dando muito mais segurança para aquele teu cliente. Além de você criar o seu produto, é importante que você o entregue de uma forma muito responsável. Veja, organizações de classe como OAB, como Instituto dos Advogados, associações dos advogados e tal, são suas parceiras na hora da atuação profissional. Nunca encare essas organizações como querendo tolher o seu crescimento. Não, quem tolhe o seu crescimento é você se não estudar. Nesse caso de pensamento da advocacia, eu proponho que você compreenda o que o Código de Ética diz, quais são os limites que você tem para a publicidade e a partir daí você cria o seu produto jurídico, ofereça ao seu cliente e teste constantemente.
Tiziano, mas o produto que eu criei, em 2 meses ele deu errado. Tudo bem, substitua por outro. Vai por outro. Sim, substitua por outro. Mas substitua, cara, não tá bom? Troque. Tem uma frase muito boa que diz: mude as pessoas ou mude as pessoas. Oi? É isso. Ou você muda a forma de entregar para o teu cliente esse produto, ou você muda o teu cliente. O que você não vai mudar é você. A forma de você lidar com a clientela, ela tem que mudar diariamente. Beleza? Então não esqueçam disso. Pensamento da advocacia precisa ser como o pensamento da startup, que leva em consideração a incerteza, a necessidade de escala e principalmente a manutenção do respeito no mercado. Valeu, vejo vocês no nosso próximo encontro.